Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Martin, hoje continuaremos a falar daquela carta. É? Essa novela da Laudato Si e seu impacto. Eu imagino o que Martinho Lutero diria. Quando ele recebeu a bula papal, ele disse que o lugar daquilo era um monte de esterco. Eu me pergunto se hoje ele usaria o mesmo linguajar. Eu gostaria de ver. Eu tenho certeza, eu acho que elas se encaixariam muito bem. Você está sendo levado, Mas Martin. eu também me chamo Martin, então. É verdade, é verdade. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, nós estamos vivendo numa época crítica e nós pedimos que Tu, por favor, ilumine nossas mentes para que nós possamos enxergar, através de tanta confusão que há por aí, e mesmo assim saber que Tu és nosso Deus e está no controle. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu acho que, desde o início, é importante compreendermos que existe apenas um Deus e, além dele, não há outro. Isso aí é da mais alta importância. E a palavra de Deus também diz, veja, eu te digo as coisas antes de acontecer para que você acredite. A Bíblia é um livro de profecias. Ela diz o que vai acontecer no futuro. E conforme isso vai desenrolando diante dos nossos olhos, nós precisamos nos volver para o único Deus. Porém, o mundo está nos oferecendo uma outra divindade. Nós já mostramos aqui outras vezes. E esta apostasia tem atingido o clímax. E ainda que o pêndulo oscile, ele vai oscilar para o lado do paganismo dentro do cristianismo. Ele não vai oscilar para a verdade da palavra de Deus, o que é uma pena, porque o homem não vive só de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. O tema de hoje é chamado à unidade em torno da crise climática. Seria essa uma religião climática? Já começamos a falar sobre isso no último episódio. Então vamos continuar com a história. Vamos voltar a um clipe a respeito daquela carta. Obviamente, a história bíblica da criação é uma forma mítica de expressão para explicar-nos a história. Embora eu não pratique a religião, as experiências que se tem vivido debaixo d'água neste mundo, se você tomar um tempo para ficar quieto e ouvir e contemplar, faz com que você sempre se pergunte: quem está no comando e como tudo chegou aqui? Olhando para a ciência, você pode se desesperar. Mas também precisamos das histórias, precisamos das narrativas que a fé traz, que nos motiva e que nos leva a agir. Todas as grandes religiões aceitaram o desafio de enfrentar a crise ambiental, e elas o fazem por meio de suas histórias e narrativas. A primeira grande reunião de crenças com grandes grupos ambientalistas foi em 1986, em Assis, na Itália, cidade natal de São Francisco. Tivemos os maiores grupos ambientais e de conservação ali, com os representantes das 5 maiores religiões. Laudato Si e a teologia que a sustenta tem a ver como nos chamar para uma comunhão mais profunda com o mundo natural. Nunca houve um convite do Papa para o restante do mundo religioso e do mundo secular para que trabalhassem lado a lado na tratativa de uma questão importante. Isso é único. Esse é o ponto de virada. Da maneira como o Papa Francisco inicia essa encíclica, ele a chama de Laudato Si, louvado seja para o cântico da criação. Mas então todo o primeiro capítulo é praticamente dedicado a São Francisco de Assis. São Francisco, como místico, teve essa intuição dos mundos criados. Louvado seja, meu Senhor, com todas as vossas criaturas, especialmente através do Senhor Irmão Sol.
Louvado seja, meu Senhor, através da irmã Lua e das estrelas. Louvado seja vós, meu Senhor, através do irmão Vento e pelo ar, nublado e sereno e de todo tipo de tempo. O novo Papa, Francisco. Francisco? É o primeiro Francisco na história da Igreja Católica. Não existe ninguém na Terra melhor que Francisco, porque é um desafio. O que significa que nós seguiremos os passos de São Francisco. Francisco de Assis, um homem de pobreza, um homem de paz, um homem que ama e guarda a criação. E neste momento, não temos uma relação tão boa com a criação, certo? Louvado seja, meu Senhor. Irmão Sol. Eu posso dizer, mesmo em meu pequeno sentido, que é o que eu já experimentei na vida como franciscano, a alegria de não possuir nada, porém desfrutar de tudo. Martin, eu estou sem palavras. Isso é o pior paganismo que pode ser apresentado a alguém. Irmão Sol? Irmã Lua? Isso é a velha adoração ao Sol e a adoração à Lua também. Isso remete até Babilônia. E todo esse paganismo foi retomado por Francisco de Assis, o guardião da natureza. Ora, eu achei que Deus era o guardião da natureza. Ele não é o Criador? Então quem é essa entidade pagã que veste uma capa de cristianismo e arroga para si o direito de receber honras? Ele não sabe nada. É morto. Está no túmulo. Mas é nisso aí que o mundo acredita, Martin. E a Terra tornou-se uma deidade. E a história da criação, de acordo com o Papa, é uma mitologia. Sendo assim, ele parece ser um biólogo, geólogo ou geneticista infiel, seja lá o que você quiser chamar ele. Porque a Bíblia se refere ao relato da criação em virtualmente cada capítulo. A Bíblia refere-se a um dilúvio universal e Jesus confirma isso. Só que essas pessoas aí negam. Essas pessoas são inimigas de Deus. E o líder deles são os jesuítas. E aí vem esse homem chamando-se de Francisco, o guardião da criação. Martin, existe um plano, uma agenda que eles escreveram? Eles formularam um script para que todos sigam, porém ninguém percebe? Eu acho que essa, na verdade, é a culminação de séculos, na verdade, de 6.000 anos, de Satanás aterrorizar a Terra. É esse o plano final, porque, como ele é contra o verdadeiro Criador, ele apresenta agora um falso Criador. Eu acho que eu tenho que concordar com Lutero, Martin. O lugar dessa carta não deveria nenhum outro do que o monte de esterco que é Roma. Eu concordo que essa aí é a carta que nós temos que estudar. Há somente uma carta. E se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Então, Martin, quando eles falam sobre Francisco de Assis, e quando eles se reuniram lá no Vaticano, em Assis, onde todos os líderes religiosos se reuniram, e eu me lembro de ter dado palestras muitos anos atrás sobre o evento comemorativo em Assis. E todos esses líderes religiosos sentando no palco, lá já havia essa motivação pela unidade. E o fato de ter ocorrido em Assis, que por sua vez é uma ligação ao Papa Francisco, já é um precursor daquilo que viria. Isso já tem sido planejado há muito tempo atrás. Com certeza. Digo, nós vamos ver agora, mas a Cantiga da Criação que Francisco de Assis escreveu foi nos anos de 1200.
Imagine todos eles sentados ali naquela longa fileira no Vaticano. O Dalai Lama, todos os líderes religiosos e, você sabe, as religiões da Terra, todas representadas. Imagine se eles colocassem no telão que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Isso não causaria um grande rebuliço entre eles? Sim. E eu não adicionei aqui, mas está tendo uma notícia na Alemanha atualmente, onde lá em cima, numa igreja, Onde eles reformaram aquele prédio e aquele texto que foi colocado lá por aquele rei medieval no período da Reforma Protestante, e o texto permanece lá. Não há outro nome debaixo do céu e da terra pelo qual somos salvos. E o parlamento está em erupção. Como ousam colocar uma declaração dessa no prédio? Então, não está a mente do povo sendo Com preparada certeza. para os tempos em que estamos vivendo? com certeza. Martin, a escolha é entre nenhum outro nome. E eu me lembro daquele padre jesuíta que escreveu aquele livro chamado Nenhum Outro Nome? Ponto de interrogação, cujo objetivo era te levar a crer que há muitos nomes sobre os quais podemos ser salvos. Isso vai diretamente contra a Bíblia. É assustador, porque na verdade eles tiveram êxito, como você disse. Hoje em dia, todo mundo pode ser salvo dentro da religião dele já. Não existe uma organização que seja tão má e tão corrupta e enganadora que jamais existiu quanto a Ordem dos Jesuítas. Não existe. Eles são os piores inimigos de Deus, os inimigos da justiça. Eles são os inimigos da raça humana. E a parte mais triste é que eles fazem tudo de tal maneira que parece que eles estão fazendo por Deus. É muito enganoso. Mas, na verdade, estão fazendo para um outro Deus. É. Porque as palavras deles falam por si mesmas, suas ações também. E o blá 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 de santidade deles é apenas para enganar os tolos. Vamos dar uma olhada em um segundo clipe que temos aqui, a respeito da carta. É bastante longo, mas ele prepara o fundamento para a nossa próxima conversa. Essas imagens bíblicas são históricas com um significado mítico, ou seja, para ajudar a compreender, a captar os valores. A Torre de Babel estava sendo construída. Diz-se que a arrogância humana naquela época, se um tijolo caísse, o trabalhador que o derrubasse era brutalmente punido. Se um operário caísse, não era nada demais. Eles o substituíam e continuavam trabalhando. E essa é a chave para a interpretação do que está acontecendo hoje. Se a natureza cair, isso acontece. A arrogância econômica, a arrogância do poder de umas poucas pessoas, que usam tudo, que usam as pessoas, que usam a natureza, que usam tudo e a destroem. Neste verão, estamos vendo os incêndios. Estamos vendo como os ciclones, os terremotos, como a natureza está começando a reclamar. A natureza está gritando: pare. Pare. E neste momento, a unidade significa salvar a Mãe Terra, salvar a biodiversidade, salvar a nós mesmos e a nossos filhos. Mas não dispensem ninguém nesta cultura descartável. Nós não descartamos ninguém. Todos no próprio país, em sua cidade, em sua cultura, têm que encontrar uma maneira de resolver isso. Todos juntos, todos juntos.
A humanidade viveu neste planeta e o contemplou e observou por milhares de anos. Aprendemos muito. Nós não chamávamos isso de ecologia. Não chamávamos isso de conservação. Nós apenas sentimos que de alguma forma aqui havia algo mais maravilhoso e mais misterioso e majestoso e poderoso em ação. Então chamamos isso de sagrado. E eu acho que precisamos trazer esse sagrado de volta. Explorando essa necessidade profunda de sentir que há alguns lugares em que o véu entre o céu e a terra é muito fino. Eu me sinto um pouco tomado, comovido, porque é a primeira vez que eu vejo esta relíquia. São Francisco teve uma atração especial por lugares rochosos como este. Em completa solidão, ele precisava renovar seu contato com a própria fonte de sua vida. Ele precisava do contato com o absoluto, o transcendente. É significativo para todos, não apenas para os crentes ou cristãos. Portanto, precisamos ter uma razão transcendente para cuidar da criação. Sabe, Martin, eu me lembro que a Bíblia diz que o homem adora mais a criatura do que o Criador. Não é isso mesmo? Verdade. E todas as religiões juntas, não apenas as cristãs, todas ensinam os jovens que a Bíblia é um livro de mitos, na qual você pode aprender com algumas histórias. Assim como as histórias do budismo ou as histórias das religiões que adoram a Terra. Até a evolução. Pois é, eles dizem que estamos aqui há milhares e milhares de milhares de anos. Cada princípio da Bíblia é negado por eles. E aí eles lançam esse livro de oração da Laudato Si. Agora, até mesmo o protestantismo, no início, tinha um livro comum de oração. Se você não orasse de acordo com esse livro, você era jogado na cadeia. Como ousas orar em suas próprias palavras? Só que essas orações repetitivas, em que se ora vez após vez com as mesmas palavras, é contra a Bíblia, pois Jesus nos diz para não orarmos como os pagãos que fazem assim. Imagine você agir assim em seus relacionamentos. Todo dia você começa com os mesmos rituais e diz a mesma coisa à sua esposa. Ou seja lá o que você tenha aprendido a recitar. Sua esposa ia acabar jogando uma panela em sua cabeça. Vai ser assim. E, no final das contas, eu me pergunto se ela expulsaria o homem de casa. Correto? Eu me pergunto se Maria não fica entediada com 10 Ave-Marias e um Pai Nosso. 10 Ave-Marias e um Pai Nosso. Mas é claro, deixando de lado a última parte da oração do Pai Nosso, pois, afinal, para eles, não pode ter domínio sobre tudo. Então, isso é muito perturbador. O mundo inteiro está se direcionando ao paganismo. Pertençam eles a uma religião ou pertençam ao ateísmo, não faz diferença. E o que une, o que cola todos eles é a mudança climática. É uma cola mesmo. É como uma cola, pelo bem comum da humanidade. E a adoração à terra. É a adoração à criatura em vez do Criador. Artigo da Newsweek, agosto de 2022. Para os nossos pecados das emissões. 10 mais 1 mandamentos climáticos. A esperança climática não pode vir da 27ª reunião dos líderes mundiais nessa questão, mas ao invés disso, de um lugar que possui o poder espiritual único. Um grupo de nós recentemente se reuniu no Monte Sinai para imaginar
Que mensagem de esperança e transformação as religiões podem oferecer à humanidade enquanto lidamos com os desafios da justiça climática? Isso é muito interessante. Se trata da Newsweek, uma revista secular, e eles estão falando a respeito de 10 mandamentos mais um, e de nossos pecados de emissão. Exatamente. Lembra do nosso episódio passado? Nós focamos na realidade e também no mundo secular, e como essas coisas se encaixam. E quando nós mencionamos, quando você disse, nós nos perguntamos, será que isso é uma religião? E agora nós começamos a ver o movimento climático, especialmente desde o Laudato Si, é com certeza mais um movimento religioso do que um movimento secular. Não é interessante, Martin, que um desses mandamentos é guarde o sábado? A gente não tem dito isso o tempo todo, mas qual sábado é este? É claro que vai ser o sábado papal. Tem que ser o dia da adoração ao sol, porque o irmão sol vai ficar bravo se você não o adorar. E o que dizer da irmã lua, não é? Mas eventualmente vai começar com cada um podendo guardar o seu dia. Por falar nisso, de acordo com a Bíblia, quem é o meu irmão e irmã? O que foi que Jesus disse? Não são aqueles que guardam os mandamentos? Sim. Que praticam os mandamentos do Pai? As emissões caem 30% no sábado a cada semana em Israel e quase a zero no dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação judaica, o dia mais santo do ano. Um dia mundial de zero carbono na semana poderia reduzir as emissões no mundo em 1/7 e pode ser observado em diferentes comunidades de fé em diferentes dias. Honrar a Mãe Terra. Christina Greer, da Califórnia, diz que a mudança climática é um incêndio criminoso contra o nosso próprio lar, que nutre as nossas vidas e de todas as criaturas vivas. E o mais um é: não desista da esperança ou da luta. Quando os líderes religiosos de todas as fés subirem ao Monte Sinai em 13 de novembro, durante a COP27, eles procurarão tocar o coração da humanidade e entregar uma mensagem profética. O poder do Sinai trabalhou no passado para fomentar revoluções morais e deve fazer isso mais uma vez. Eu só queria dizer uma coisa. O Sinai. Quando a lei foi proclamada, qual era o primeiro mandamento? Nada de outros deuses. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, ou seja, é um Deus muito específico, e não devemos ter outros deuses além dele. Martin, quantas religiões vão subir nesse monte? Praticamente todas. Então, o que aconteceu ao primeiro mandamento? Já era, por isso que vão colocar um Precisam novo. ser novos 10 mandamentos, não é? Mais um. Martin, nós estamos rindo, mas na verdade não é engraçado. Isso é muito sério. Esse é o problema. Eu acho que a gente não... Eu não acho que as pessoas realmente compreendam quão sério isso é. Isso é muito sério. É a batalha final contra o Deus do universo. É uma afronta a ele. A humanidade está se unindo, incluindo alguns dos seus chamados representantes, para colocá-lo de lado, como se não fosse haver consequências para isso. E sabe de uma coisa? Toda essa coisa de mudança climática é uma torre de Babel. Porque eles estão construindo isso contra Deus. Porque, como o Papa mencionou, nós temos que salvar a nós mesmos. Bem, vamos continuar. Centro Interreligioso para Desenvolvimento Sustentável. Um chamado profético para a justiça climática e cerimônia de arrependimento no Monte Sinai. As comunidades religiosas e líderes religiosos têm um papel fundamental em lidar com a questão da mudança climática e da justiça climática, que requer uma profunda transformação dentro da sociedade. Seria este um movimento religioso? Sim, com certeza. Muito bem. O Monte Sinai é um monte cuja memória e significado ocupa um grande lugar na revelação do consciente coletivo do cristianismo, judaísmo e islamismo e outros. Como um antigo lugar sagrado, foi o lugar de experiência profética, de recebimento da mensagem de Deus para os profetas Moisés e Elias nas 3 tradições abrâmicas. E o profeta Mohammed, na tradição islâmica. O fato da COP27 acontecer no Sinai
pode lembrar a humanidade de nossa responsabilidade sagrada de cuidar da criação de Deus. Martin, o que torna um lugar sagrado? Deus. O Deus verdadeiro. Mas ele foi excluído. Então não tem mais como ser sagrado. Então o lugar não é mais E santo. é a mesma coisa com o sábado. Se você tirar Deus, como que pode continuar santo ainda? Pegue o Monte Carmelo, por exemplo. Ele era um lugar sagrado, mas para os adoradores de Baal. Eles tinham um templo naquele lugar. Eu mesmo fui lá e tirei fotos. Eles falam a respeito do injustiçado. Mas afinal, quem foi o injustiçado que foi expulso do céu? Enfim, nós vamos ao Monte Sinai em movimento de arrependimento e jornada. Buscamos uma nova visão para a humanidade. Martin, qual é o problema com a visão antiga? Então não se encaixa com o âmbito deles. Eu pensei que aquela visão deveria durar para sempre e que Deus não acrescentaria nada a ela, diz a Bíblia, que as leis dele existiriam ao passar do tempo. Nada, nenhuma vírgula desapareceria da lei. Até quando, Martin? Até que tudo tenha Até sido. que tudo fosse E terminado. o que vai acontecer com aqueles que vão e tentam mudar as palavras da profecia? É mais fácil desaparecerem o céu e a terra do que uma vírgula desaparecer da lei. Mas é claro que eles vão ignorar isso e fazer a lei deles. Nós procuramos receber e amplificar a mensagem da vida sustentável e de hábitos que a humanidade precisa dar ouvidos hoje em dia. O Instituto Interreligioso Elias e os líderes da Comissão Religiosa Mundial reúnem alguns dos mais proeminentes líderes religiosos do judaísmo, islamismo, cristianismo, budismo e das religiões da Índia. Estão todos de acordo. Eles escolheram o Sinai para fazer os novos 10 mandamentos. Na verdade, é Satanás que está falando isso. Ao lançarem os mandamentos deles, eles estão negando os originais. Sendo assim, eles nunca adotarão o sábado bíblico. Vão escolher um outro dia. Vatican News, novembro 2022. O Papa, no Bahrein, leva água da fraternidade ao deserto da coexistência humana. O Papa está bem ocupado, não? Especialmente para alguém da idade dele. Ele já fez 39 visitas de Estado oficial desde que ele assumiu. O reformador Latimer estava falando com Ridley antes de ser queimado na estaca, e ele perguntou: quem era o bispo mais diligente em todo o mundo? E a resposta foi: Satanás. Ele está sempre em seu posto. Ele nunca se cansa de trabalhar. E eu não sei se nós deveríamos usar isso como comparação, mas acho que sim. Eu estou aqui nesta terra da árvore da vida, disse ele, como semeador da paz, para experimentar esses dias de encontro e participar do fórum de diálogo entre o Oriente e o Ocidente, em prol de uma coexistência pacífica. O Santo Padre, só isso aqui já é uma blasfêmia. Enfatizou a importância de se trabalhar incansavelmente para confrontar a emergência climática. E ele expressou sua esperança no encontro da COP27, que ocorrerá em apenas alguns dias, que aliás já está acontecendo, como um passo adiante a esse respeito. Eu estou aqui hoje como um crente, como um cristão, como um homem, como um peregrino da paz, disse o Papa. Porque hoje, mais do que nunca, somos chamados em todos os lugares a nos comprometermos seriamente em fazer a paz. Paz e segurança, Martin. Paz e segurança e repentina destruição. É apenas o mundo religioso ou o mundo político também precisa entrar em harmonia? O Vaticano agora tem poder político de novo? Ora, eles não dizem que ele basicamente está ascendendo ao trono das Nações Unidas? Exato. Muito bem. Então vamos falar sobre as Nações Unidas. Diga sim ao mundo unido entre as nações, pede a Santa Sé. Como vocês podem ver, isso aqui foi tirado do site das Nações Unidas. É necessário passarmos das estratégias dos poderes políticos, econômicos e militares para o plano de paz global. Diga não ao mundo dividido entre poderes conflitantes. Eu acho que essa guerra que está acontecendo na Ucrânia está alinhada a um plano de se criar uma mentalidade de se buscar a paz. O mundo quer paz. Exato. Tudo está sendo afetado por essa guerra.
aparentemente. Então, obviamente, isso coincidiu com tudo isso daqui. Então tem caos de um lado e esses discursos de paz do outro lado. Do outro lado, cabe agora a cada estado a fazer acordos internacionais importantes para honrarem com as obrigações que está sobre eles de implementar esses acordos, disse ele, pedindo por vontade política nessa Conferência Climática das Nações Unidas, COP27. Exato. Ou seja, união entre igreja e Estado. Uma vez que se tenha o Estado forçando conceitos religiosos, e a mudança climática é uma religião pagã. É contra Deus, porque ela tem um conjunto diferente de mandamentos. Ela inverte a sequência e transforma aquilo que foi escrito para a nossa admoestação em um mito. Bem, Martin, aqui temos uma receita perfeita para uma confrontação. E, finalmente, ele diz que a Santa Sé depositou instrumentos de adesão à estrutura das Nações Unidas. Por que eles usam essas palavras o tempo todo? Isso soa muito bíblico. Parece que alguém está ascendendo ao trono. A Convenção da Mudança Climática e o Acordo de Paris, tornando-se um partido a ambos antes da COP27. Eles estão falando muito nessa reunião de vários grupos. Muito bem, Martin. Parece que alguém enviou isso a você. Pode nos explicar? Eles mencionaram que tinham isso já há um bom tempo. Eu acho que em 2011 já. Eu tirei essas fotos numa igreja jesuíta antiga em Roma. E para mim é interessante que essa maquete é um templo. Mas se você for ler a descrição dela, ela representa todas as religiões do mundo. E no topo desse templo tem uma estátua de Jesus. Mas, obviamente, não pode ser o Jesus verdadeiro. É um Jesus pagão? Isso, na verdade, se encaixa perfeitamente com essa situação que nós temos do Monte Sinai. Eles têm aqui um modelo de um templo que abraça todas as religiões, mas existe um lugar real, chamado Panteão, onde eles também têm representados todas as religiões do mundo, neste local romano. Então, este é um plano muito antigo. Então, eles enviaram isso para você naquela época, não é? Vamos dar uma lida. De acordo com a pessoa que te enviou essa imagem, esse é um antigo modelo em madeira jesuíta de um templo que reúne todas as religiões em uma igreja jesuíta, Il Gesù, em Roma. Para quem não sabe, essa igreja é a igreja principal de Roma. É como o quartel-general dos jesuítas. No topo do domo do templo está a estátua de Jesus, mas é claro, não pode ser o Jesus verdadeiro, mas sim o poder do Papa, aparentemente o representante de Jesus Cristo na Terra. Ele se coloca sobre todas as religiões e denominações. Em torno do centro do templo, há modelos de vários templos de religiões do mundo, de mesquitas a sinagogas. Esse modelo demonstra a visão da ordem dos jesuítas e se encaixa ao contexto dos desenvolvimentos atuais dos reinos políticos e religiosos. Portanto, sempre foi o objetivo da ordem dos jesuítas unir todas as religiões em todos os sistemas políticos debaixo de uma liderança, a liderança do Pontífice Máximos. Esse é o objetivo da ordem dos jesuítas. E para fazer isso, ela precisa destruir a verdadeira religião. Verdade. Eles são inimigo da justiça. Eles são o inimigo de Deus, a ordem mais cruel e despótica que já desgraçou esse planeta. E eu posso te mostrar uma citação do livro O Grande Conflito para substanciar isso, caso alguém pense que eu estou exagerando. Na verdade, eu posso te dar uma sem citação de outros autores e reformadores que dizem exatamente a mesma coisa. E, de novo, você tem que se lembrar que o Papa atual é um jesuíta. Não temos nada a temer em relação ao futuro, a menos que esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. Isso se aplica a todo o mundo cristão e à Reforma. E se aplica à Igreja Remanescente também.
Já que começamos a falar dos falsos Jesus e falsos Messias, vamos mostrar o que está acontecendo em Israel agora. Eu acho interessante que o Messias de Israel possivelmente seja revelado muito em breve. O homem neste vídeo é conhecido como Yanuka, Rav, Shlomo e Yehuda. Ele está unindo todas as seitas judaicas. Ele pode citar toda a Torá. E não apenas isso, mas ele conhece a Torá. Ele citou toda a Torá sem um único erro e então responde perguntas sobre a Torá e lhes dá uma resposta, mostrando que ele é Yanuka. Ele também tem feito curas. Eles beijam sua mão. É um bloqueio mental já ver esse jovem há 20 anos, quando ele tinha apenas 14 anos. Ele já palestrava sobre temas da Torá, recitava todo o Talmud na íntegra, como pode? Eu fiquei chocado, mas eu entendi de onde veio isso. Isso veio para nos dar alento. Mas somente o Rav, o Yanuká, é o que faz as coisas acontecerem em nossa geração. Ele injeta luz em nós e ilumina nossas vidas. Ele traz luz para os judeus e para a nação de Israel. É exatamente disso que precisamos em nossa geração. Agradecemos ao Hashem pela Yanuká. Ele tem a verdadeira e absoluta Torá. É preciso também que aceitemos sua orientação. Martin, ele pode recitar toda a Torá, mas ele também recita o Talmud. Aham. E o Talmud diz as piores coisas que você pode imaginar sobre Jesus Cristo. As coisas que ele diz a respeito da futura condenação de Jesus Cristo são tão ruins que eu não posso nem mesmo citar aqui neste programa. Então, Martin, isto é uma mistura, e tão logo você tem essa mistura, você tem o vinho da Babilônia. E mais uma vez, eles negam aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E pense nas repercussões que isso vai ter. Todas essas coisas estão culminando em direção a um grande desastre. Contanto que não seja Jesus. Mas todos esses falsos cristos estão aparecendo exatamente como a Bíblia havia previsto. Exato. Bem, mesmo se você ver, existem menções de que o terceiro templo pode ser construído no próximo ano. É verdade. Eles querem reconstruir o templo. O equipamento foi restaurado e eles já querem começar essa reconstrução em 2023. Pelo menos é o que eu entendi. E você vê como, bem na hora certa, esse Messias aí vem? Nenhuma pedra ficaria sobre a outra. A sua casa será desolada. Reconstruir o templo é uma blasfêmia, pois isso nega o templo espiritual erguido por Deus. E reestabelecer os sacrifícios também é um tapa na cara. Assim você nega o antitipo e abraça o tipo. Concernente aos festivais religiosos, eles também têm que ser todos abraçados. E se pudermos abraçá-los não somente na esfera religiosa, mas também na política, seria ainda melhor. Então temos essa grande união de todas as religiões que eles querem promover. Então vamos dar uma olhada em Hollywood, como ela está avançando este assunto, incluindo as nações chamadas cristãs, como os Estados Unidos, o Reino Unido, como elas estão abraçando os outros festivais religiosos e dando proeminência a eles pela mídia. Chegou o momento de reconhecer mais de 200 mil nova-iorquinos, hindus, budistas, sikh e jainistas que celebram o Diwali, o Festival das Luzes. E quando tomamos esse tempo para reconhecer a dualidade,
Estamos reconhecendo a luz que está dentro de nós. A luz que claramente pode afastar a escuridão. E é por isso que isso é tão significativo. Essa celebração anual comemora a fundação da primeira escola dominical em Long Island. O primeiro desfile foi realizado no Brooklyn em junho de 1829. Tomamos a decisão de que este dia, que no meu tempo de colégio era conhecido como Brooklyn Queens, e agora como o dia do aniversário, que de muitas maneiras é um dia obscuro, é uma data que está no calendário já há muito tempo, acho que é o exemplo perfeito de um dia que poderíamos substituir por algo muito mais significativo, muito mais proposital e algo que eu acho que terá muita relevância. Estamos vivendo em uma época em que uma cidade nesta nação cristã vê uma prática hindu como mais relevante e significativa do que os valores cristãos. Obrigada e bem-vindo ao Diwali na Casa Branca. É maravilhoso estar aqui com tantos amigos. Por que celebrar a luz na noite mais escura, quando a lua é mais difícil de encontrar? Porque é aí que mais precisamos dela. Nossa presença, primeira-dama, fez, mais uma vez, deste lugar um lugar onde todo americano pode celebrar e honrar suas tradições. Esta noite, é claro, nos unimos a mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo para iluminar as trevas e celebrar a luta do bem sobre o mal. Eles deixaram bem claro que aquilo que estão celebrando é a luz interior. Mas a Bíblia fala a respeito de uma outra pessoa que alega ser a luz do mundo. Ou seja, Jesus. É Jesus. Será então que a luz está dentro de nós? Será que nós temos luz própria interior? Quem introduziu essa ideia à humanidade? Lúcifer. Lúcifer. Então, quando você celebra a luz, você celebra a iniciação luciferiana. E isso é exatamente o que está acontecendo no mundo hoje. E a grande convocação, o grande dia, quando ele irá se manifestar, é em 2025, de acordo com Alice Bailey. Você acha que nós estamos vivendo em tempos muito interessantes? Com certeza. Ele não vai se apresentar como um anjo de luz? Sim. Nós podemos retratar isso como o rei do norte contra o rei do sul, mas precisamos nos lembrar que o rei do norte, no fim dos tempos, sob o papado, representa todas as religiões. Então, mesmo que o pêndulo mude de lado, na direção de uma constituição conservadora cristã, ele ainda será paganizado, já que o cristianismo adotou os princípios papais. Isso foi muito astuto da parte deles. O jornal Times of India. Esse jornal está muito feliz em anunciar que o Biden cedia a maior recepção de Wiley na Casa Branca. Mas é interessante que o Biden não foi o primeiro. Diz aqui que a Casa do Povo começou a celebrar o festival durante a administração do George Bush. Parece que os membros da Caveira e Ossos andaram bem ocupados com os seus pequenos capítulos de sociedades secretas e abertos de mão secretos e rituais profanos performados por eles. Não importa se você é da esquerda ou da direita. Não importa. Os dois estão em harmonia quanto a este princípio babilônico. E agora, o Reino Unido, de Guardian. Rishi Sunak torna-se o primeiro-ministro britânico de cor e primeiro hindu, número 10. Rishi Sunak será o primeiro-ministro de cor no Reino Unido e o primeiro-ministro hindu, que são dois grandes marcos na Revolução Britânica em direção a uma sociedade multicultural e multirreligiosa. Por mim, cada um pode crer no que quiser. Todos devem ter a liberdade de estudarem por si mesmas e chegarem às suas próprias conclusões com relação à verdade. Mas quando eles começam a te arrastar em direção ao cristianismo pagão, então precisamos erguer uma voz de alerta quanto a isso. Isso, eu acho também, a aceitação não significa conformidade. Correto? Você não pode mudar o posicionamento de uma pessoa para assegurar a harmonia entre os diferentes sistemas.
Podemos nos tolerar para vivermos lado a lado, mas não dá para adorar juntos. Não. E especialmente por causa da coisa climática, que como nós vimos é uma religião, nós não podemos fazer isso juntos. Não, não dá. Sunak é um hindu praticante. Apesar dele raramente falar sobre sua fé em público, ele foi nomeado como o próximo líder do Reino Unido em Diwali, o Festival da Luz celebrado por milhões de hindus, sikhs e jains, todo o mundo. E ali está ele fazendo uma atividade que tem a ver com o festival. Estariam eles, então, procurando estimular a humanidade a aceitar todas essas coisas? Com certeza. A mídia não está tendo um papel fundamental nisso? Na verdade, um dos principais papéis. Muito bem, então temos o mundo religioso e o mundo político. Agora precisamos ter o mundo econômico também. Certo? Vejamos o que alguns bancos estão fazendo. A CBA avança com o seu rastreamento de emissão de carbono, com a Westpac também assinando. O Banco Comum da Austrália, o CBA, anunciou que avançará com o serviço de rastreamento de emissão de carbono personalizado para clientes varejistas, seguindo um teste bem-sucedido da tecnologia no último outubro. Martin, será que eles vão colocar medidores de dióxido de carbono na sua respiração? Bem, eu acho que é provável. O banco pode prover informação personalizada e granular a clientes em relação a como seus gastos estão emitindo carbono. O fundador da Kogel, Ben Gleisner, disse: bancos estão idealmente posicionados a tomar a dianteira no apoio aos seus clientes para reduzirem a sua emissão de carbono. Já que isso é uma religião, será que vão usar a parte financeira para forçar isso? Certamente. Hã? Com certeza. Eles são os campeões, ou seja, nada de comprar ou vender se eles não te permitirem. Isso não se encaixa perfeitamente na profecia? Em um mercado altamente competitivo, no qual isso é difícil de diferenciar, os bancos não podem ignorar essa oportunidade de se destacarem e se estabelecerem como parceiros de estilo de vida à consciência do consumidor. Martin, eles vão forçar a religião deles através do sistema financeiro. Eles querem enfiá-la na nossa garganta. Exato. Agora, curioso é que nós somos pessoas muito conscientes em relação à emissão de carbono. Utilizamos energia solar, mas o engraçado é que nós usamos energia solar é porque o governo simplesmente não nos dá energia normal. Não temos escolha. Na verdade, se não tivéssemos energia solar, nem conseguiríamos gravar esses programas, porque não temos energia o tempo todo. Às vezes 10 horas por dia. Às vezes ficamos 10 horas por dia sem energia. E sendo assim, a nossa emissão de carbono foi reduzida substancialmente. Mas querer me forçar nessa direção de afiliação religiosa, nesse tipo de coisa, é contrário ao que a Bíblia diz. A Westpac também anunciou hoje que ela irá incorporar a solução de rastreio de emissão de carbono na Kogel dentro das suas ofertas de serviço. Eles não estão trabalhando juntos? Sim. Eles estão todos se unindo. Tudo está combinando nisso. E eu não sei se os outros países estão do mesmo jeito, mas na África do Sul, as nossas contabilidades, os nossos impostos, veio uma nova lei e todas as empresas têm que agora seguir certas regras e elas têm que relatar a emissão de carbono delas. Vamos dar uma olhada numa outra mega empresa que está se envolvendo nisso. Comunicado à imprensa da Mastercard revela uma nova ferramenta de cálculo de carbono para os bancos mundialmente, conforme a paixão dos consumidores pelo ambiente aumenta. Quem está fomentando essa paixão? O Papa e o E apoiador o conselheiro dele, o dragão. O novo recurso do Mastercard permite que bancos equipem as pessoas com dados de emissão de carbono e dicas para ajudá-los a como gastar e sugerindo maneiras de contribuírem para o reflorestamento. Martin, todos nós podemos contribuir plantando alguma coisa em nossos jardins. Para isso, eu não preciso praticar cerimônias pagãs ritualísticas. Como faz o Papa quando foi plantar aquelas árvores com a Pachamama, lembra? E todos aqueles rituais pagãos.
Apenas faça o que você tem que fazer em seu jardim e está bom já. A Mastercard também emitiu um compromisso de sustentabilidade de 600 milhões de dólares e anunciou recentemente mudanças em seu modelo de compensação executivo para ajudar a acelerar o processo dos 3 objetivos globais da ESG, a neutralidade do carbono, a inclusão financeira e paridade de pagamento de gênero. Interessante, não? Tudo isso em apoio ao objetivo da empresa de construir uma sociedade mais sustentável e uma economia digital mais inclusiva. Martin, se as pessoas não conseguirem ver para onde estamos indo, então elas já estão espiritualmente cegas. E sabe, eu só queria adicionar uma outra coisa aqui. Se você quer achar que a marca da besta é um chip ou alguma outra coisa, mesmo se você não receber ela, você não vai poder comprar ou vender. Ou se você receber ela, é nessa direção que as coisas estão indo. Essa marca não tem como ser uma coisa física. Não. Essa marca é exatamente o que Roma diz que ela é. É o fato dela ter arrogado a autoridade de Deus sobre si mesma. Ao transferirem o sábado para o domingo, ela tomou para si a autoridade que pertencia a Deus. Exato. E temos aí mais uma vez o Sunak, dessa vez sendo aclamado como campeão da moeda digital no Reino Unido. É isso que ele vai fazer, ele vai chamá-lo de Bitcoin. E ele não é o único. Todos os países também querem fazer isso. O dólar será digitalizado, a moeda na África do Sul também, todos os países do mundo. Há um esforço coordenado nesse sentido. Exato. Para fazer o quê? Está ligado à religião. Exato, com religião, e que remonta à emissão de carbono, e eventualmente ligado de novo à religião. Então tem todas essas ligações. Está tudo aí. Índia vai lançar sua própria moeda digital em 2022 até 2023. Martin, por que eles têm tanta pressa? Por que tudo isso tem que acontecer antes de 2025? Quando, segundo eles, o mestre deles aparecerá. Então poderão todos se ajoelhar diante dele. Mas a Bíblia alerta que quando Jesus voltar, ele não vai pisar na terra. Ele não vai andar por aqui, por ali. Não. Os eleitos serão ressuscitados de seus túmulos e encontrarão ele no céu. Ele não andará por aqui. Então, quando você ouvir falar que Jesus está em algum lugar, seja em Israel, por exemplo, e citando a Torá, não vá atrás dele. E ele não vai. Você vai ser enganado. Ele não vai estar naquele Monte Sinai. Com certeza não, porque eles excluíram Deus da Bíblia. Washington Post. Pesquisadores alertam que nacionalistas cristãos estão se tornando cada vez mais radicais e estão mirando o seu voto. Seria isso o oscilar do pêndulo? Eu acho que sim. Na direção de outra forma de paganismo? E de novo, isso está sob esse mesmo traje. Está debaixo da capa da religião experimental. Está debaixo da capa do reino de 7 montes nessa terra, que é pura doutrina jesuíta. Quando eles colocarem tudo isso em prática, então os jesuítas ficarão muito felizes, pois o mundo terá incorporado a teologia deles em seu modo de pensar. Eles rejeitaram a Bíblia, rejeitaram o protestantismo, rejeitaram a profecia e a interpretação baseada na palavra e na lógica, e abraçaram um monte de baboseira. É uma situação triste. Isso é chamado cristianismo nacionalista. E vai levar o mundo na direção de uma religião pagã cristianizada. Do outro lado, temos as outras religiões, onde os países abraçaram as suas religiões na esfera política. Por exemplo, as nações islâmicas. Elas não são parte dessa estrutura política. Até o Bahrein. E o hinduísmo? A Índia não se declarou uma nação hindu? E o hinduísmo como parte dela? Exato. Foi muito esperto da parte deles terem excluído o Paquistão, que é mais islâmico, para que assim eles possam proclamar essas várias organizações. Por que então também não ter uma religião cristã que foi tremendamente jesuitizada? Jornal Grid
Uma onda de nacionalismo cristão está testando o secularismo americano, tomando conta da religião e da política como nunca antes. A noção de uma religião azul e religião vermelha está fazendo com que alguns americanos percam a fé e outros ganharem as eleições. A politização da religião nos Estados Unidos pode ser vista aumentando nos lugares de grande poder e persuasão. E, ao menos entre os partidos, há também um apoio ao público significativo para abandonar-se a separação entre igreja e Estado e seguir adiante unicamente com a igreja. Nós já temos governos trabalhando juntos com as religiões pagãs. Por que não também com o cristianismo paganizado? Contanto que não seja o cristianismo verdadeiro. Isso faz o diabo muito feliz. Ele quer que você permaneça na sua utopia de engano. Sabe de uma coisa? Verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico, de qualquer maneira, nunca vai estar ali. Porque nós não vamos misturar. Na verdade, estar ali, Martin, como a igreja remanescente, Mas não como... a única voz a clamar no deserto. Sim, mas eu quero dizer não como uma entidade, Estado e igreja. Então o verdadeiro cristianismo nunca vai fazer essa amálgama, essa junção. Nunca se uniria, é isso aí. Esse artigo da Fox News também é interessante. Ativistas da esquerda molestam um conservador lendo a Bíblia, roubando o seu livro, rasgando e comendo as suas páginas. Tinha um homem lá, Martin, lendo a Bíblia deles, e então os ativistas pegaram a Bíblia dele, a rasgaram e começaram a comê-la. Eles estão levando a Bíblia muito literalmente. Pois a Bíblia disse que o profeta comeu a palavra. E ela era doce na boca, mas amarga no estômago. Bem, como você disse, eu espero que ele absorva. Pois é, eu espero que eles tenham internalizado a palavra. Talvez eles tenham lido alguma coisa significativa. Mas isso é o ponto ridículo a qual chegamos. Eu já vi vídeos ridículos aí de pessoas chutando a Bíblia e tem uma animosidade tão grande entre os dois grupos que talvez cresça até o ponto em que as leis religiosas tornem-se tão stringentes que qualquer um que ouse opor-se a ela enfrentará a fúria do Estado. Bem, Martin, vamos começar a finalizar falando a respeito de tudo o que está acontecendo no mundo. Como Roma, por exemplo, vê o papel do sacerdócio? Isso é importante, porque Roma é a bússola moral do mundo. E o Papa, obviamente, com essa carta sobre a qual nós temos falado, parece ser o líder global. Ele é o líder do mundo. Você pode ver nos papéis chaves que ele ocupa. Ele está sempre ocupando a posição central nas coisas, sempre vestindo-se de branco, representando a sua própria justiça e assim negando a justiça de Cristo. Então vamos dar uma olhada ao ensinamento oficial da Igreja Romana Católica em relação ao sacerdócio. Esse texto aqui fala a respeito dos deveres do padre, por Alfonso de Ligori, um doutor declarado da Igreja Católica em 1871 pelo Papa Pio IX. Vamos ler o que diz aqui o texto. Nessa epístola aos cristãos de Esmirna, o mártir São Inácio diz que o sacerdócio é a incumbência mais sublime já criada. É claro que o Ignácio faz parte disso, não é? São Crisóstomo diz que, apesar de suas funções serem realizadas na terra, o sacerdócio deve ser contado entre as coisas do céu. Vamos reiterar aqui, o sacerdote é o indivíduo que traz o sacrifício. O ministro protestante não é um sacerdote, é só um ministro. Ele apenas ministra, ele apenas serve. Mas os padres, os sacerdotes, são indivíduos que trazem o sacrifício, o que é um problema segundo a Bíblia, já que ela diz que o sacrifício de Jesus foi perfeito e valeu de uma vez por todas. De acordo com Cassiano, o sacerdote de Deus é exaltado acima de todas as soberanias terrenas, acima de todas as alturas celestiais. Eu assisti um vídeo do Biden conversando com um jovem padre, chamando ele de pai.
o que demonstra claramente essa hierarquia sobre o qual acabamos de falar. O padre ou o sacerdote é inferior somente a Deus. Por acaso a Bíblia fala qualquer coisa assim? Não, não mesmo. Claro que não. Somente eles mesmos dizem essas coisas. O Papa Inocêncio III diz que os padres estão colocados entre Deus e os homens. Ora, eu achava que Jesus tinha essa posição, que ele fosse o único mediador e ninguém vai ao Pai senão por Jesus, mas eles discordam. Eles são superiores aos homens. Isso é problemático. Isso é um problemão. Vamos ver quão superiores eles são. São Denis chama o padre de o homem divino. Que blasfêmia! Sendo assim, ele chamou o sacerdócio de a incumbência divina. São Éfrem diz que o dom do sacerdócio ultrapassa todo o entendimento. Eu admito que eu simplesmente não consigo entender o sacerdócio da Igreja Romana. Através do respeito da dignidade sacerdotal, Santa Maria de Óignes costumava beijar o chão por onde um padre havia passado. Quando o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, caiu aos pés do anjo, o próprio anjo o repreendeu, mas é exatamente o oposto na Igreja Católica. Martin, esse texto me dá náuseas. Mas, porque devemos perseverar em meio ao sofrimento, vamos continuar a leitura. Divinos, de São Cirilo de Alexandria. E talvez nós deveríamos enfatizar, aqui eles estão citando os santos mais respeitados deles. Então, não é como se isso fosse um documento obscuro. Divinos são os cargos confiados aos padres. São Ambrósio chamou o cargo de sacerdote uma profissão divina. Toda a igreja não pode dar a Deus tanta honra e nem obter tantas graças como dar um único padre ao celebrar uma missa. A maior honra que a igreja sem os padres poderia dar a Deus seria oferecer em sacrifício todas as vidas de todos os homens. Isso é paganismo. Diante do padre, todas as nações são como se fossem nada. Ou seja, não somos nada comparados a um padre, Martin. Assim, pela celebração de uma única missa, na qual ele oferece Jesus Cristo em sacrifício, como já falamos isso é antibíblico, pois após a cruz não há necessidade de sacrifício. Jesus foi o sacrifício. Dessa maneira, o padre oferece mais honra a Deus do que se toda a humanidade oferecesse suas vidas em sacrifícios a ele. Jesus morreu para instituir o sacerdócio. Ora, mas a Bíblia diz que foi para nos abrir o caminho direto a Deus. Exato. Jesus disse que qualquer um que for a ele, ele não lançaria fora. Não era necessário que o Redentor morresse para salvar o mundo. Uma gota do seu sangue, uma única lágrima ou oração era o suficiente para salvar todos. Pois tal oração, sendo de infinito valor, seria o suficiente para salvar não apenas um, mas milhares de mundos. Martin, ele está negando o sacrifício de Cristo, reduzindo-o a obras. Não é isso mesmo? Mas a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. Então Jesus morreu para pagar o preço. Isso aí é blasfêmia. Mas para instituir o sacerdócio, a morte de Jesus Cristo foi necessário. E isso é verdade. A fim de exaltarem-se ao nível de sacerdotes, eles tinham que matar Jesus. E eles continuam matando em cada missa. Pois a cada segundo nessa terra, existe uma missa sendo realizada. Dessa forma, eles matam Jesus constantemente. E quem que além de Satanás iria querer uma coisa assim? Satanás. A missa é uma instituição satânica. E a transubstanciação é uma grande mentira. Pois a Bíblia deixa claro que o pão é apenas para lembrar o que ele fez
e não uma repetição do sacrifício. E daí nós podemos lembrar a todo mundo que é essa instituição que tem guiado o mundo em direção à unidade e paz. E estes padres, que se chamam divinos, valem mais do que todas as vidas da humanidade. Eles se acham mais importantes do que tudo. Vamos a um outro artigo, 7 de novembro de 2022. Isso é bem recente. O cardeal francês Jean-Pierre Ricard foi apontado pela Igreja como um dos 11 servidores ou antigos bispos acusados de violência sexual. Em seu relatório de outubro de 2021, uma comissão independente montada pela Igreja Católica na França, ou seja, um único país, Martin, descobriu que 216 mil crianças foram abusadas desde a década de 50. Em sua maioria, meninos da idade entre 10 e 13 anos. O presidente do painel diz que há evidências de 3.200 abusadores e as evidências foram dadas aos procuradores em 22 casos em que a ação criminal ainda poderia ser lançada. A França é um dos muitos países em que a alegação de abuso sexual chacoalharam a Igreja Católica Romana. 3.200 abusadores. Em minha vida toda. Veja, isso é desde 1950. 216 mil crianças foram abusadas. E o que dizer de todas as crianças abusadas e assassinadas no Canadá, nos Estados Unidos e em todo o restante do mundo por esses chamados deuses, cujo chão em que pisam deve ser beijado pelas pessoas. Esse sistema é diabólico, Martin. É verdade, mas sabe, o problema é o seguinte. As pessoas podem dizer, sim, mas existem pessoas como eles em todas as denominações. Mas tem uma diferença, porque como nós sempre falamos, você tem que ver qual que os ensinamentos da denominação é. E nós lemos recentemente o que essa denominação diz desses sacerdotes. E o que fizeram com eles ao longo da história? Nada. Os transferiram a outro lugar, aonde continuaram com o seu ato divino de santificar o chão em que pisam. E de abusar de mais crianças, é claro. Isso é algo simplesmente horrendo. Um pecado é horrendo, não importa em qual denominação ele ocorra, mas essa denominação especificamente é a campeã desses casos. Mas além dos abusos físicos, e esse cardeal aí abusou de uma menina de 14 anos, além do abuso físico, eles também têm praticado o abuso mental. Eles têm feito isso no mundo por meio das mais horrendas doutrinas que colocaram na mente dos homens. Assim, eles afastam a humanidade da fé em Deus, que nos ama. Bem, se você considerar que toda essa mudança climática é, na verdade, uma distorção mental dessa... A Bíblia promete, Martin, que seja lá o que for feito em segredo, será revelado a todos. Tudo o que é feito em segredo será revelado. Deus se assegurou de que todas as coisas serão reveladas. E apesar disso, eles ainda vão escolher o sistema. Eles vão agir como se nada disso importasse. Haverá um período curto em que tudo isso será varrido para debaixo do tapete e o mundo seguirá este sistema diabólico até a perdição, a menos que eles vejam luz. E eles vão se maravilhar após a besta. Martin, em relação a este assunto, do que está acontecendo no mundo hoje, os novos mandamentos sendo lançados no Monte Sinai, quanto a mim e minha casa, serviremos aos mandamentos originais, porque nem um tio ou uma vírgula desapareceria da lei até que tudo fosse cumprido. Vamos orar. Querido Pai, que sistema horrendo! E o mundo está seguindo com o festival de luzes. Mas essa luz não é a luz que vem do Senhor. É uma falsa luz. É uma luz luciferiana. E eu oro para que a verdadeira luz
possa atingir todo mundo e que muitos a vejam e separem-se da Babilônia para abraçarem a verdade como ela é em Jesus. Em nome de quem oramos, amém. Amém.